no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1. Segunda Crônicas 33, 1. Glória a Deus. Diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins, fez postes ídolos, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor. Irmãos, ele profanou o templo do Senhor como altares a deuses pagãos, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício. Agora era um caso de desespero. No vale de Ben-Rimon, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos, e fez o que o Senhor reprova, provocando Deus a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo, do qual tinha dito Deus a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados. Não precisa fazer nada, não precisa mostrar que é santo mais do que os outros. Tão somente se tiverem o cuidado de fazer o que lhe ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações. Ele foi pior do que as nações que Deus tinha destruído diante dos israelitas. O crente, irmãos, não sabe fazer coisa errada. Quando vai errar, além de tudo, se lambuza. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhes deram atenção. Eles não deram atenção. Por isso, o Senhor enviou exército contra eles, comandantes do exército do rei da Síria, aos quais prenderam Manassés, colocaram um gancho no nariz e algemas de bronze, e levaram para a Babilônia. Olha que humilhação. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor e o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados, inclusive seu pai Ezequias. Agora que coisa linda. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pai querido, fala conosco nessa noite. Ó Espírito de Deus, se manifeste através da sua palavra. Que haja, Deus, uma direção muito forte para os nossos corações. E o Senhor nos ajude, hoje e sempre. Amém. E você pode sentar-se, dando um glória a Deus, dando ao Senhor a sua melhor salva de palmas. Bom te ver aqui. Olha só, fala para o seu irmão assim: ô querido irmão, eu sinto no coração que quando terminar o culto, você vai pagar uma pizza para mim.
Glória a Deus. Agora olha para mim e chega de pizza dos outros aí. Irmãos, esse texto, ele fala do pior, Geusa. O pior homem, ele é o do mundo. Já alguém falou para você, Max, ali tem a pior coxinha do mundo? Lá em Peúna, o Felipe comigo e o Joey, nós de vez em quando vamos andar de troller. E a gente sobe uns morros lá. Sobe uns morros. Já foi mais gente, mas essa vez que foi lá, acho que estava eu, o Felipe e o Joey. E nós fomos, é lá na divisa de Brotas. Mas anda, irmão, mas anda. E eu tenho que andar eu com o troller de vez em quando, porque tanto o Felipe como o Joey encalham no seco. Então eu preciso andar, eles encalham no seco. Mas aí, irmãos, você anda, quase 1h30 andando. Aí você chega no lugar lá em cima chamado Bar do Vanderlei. Alguém conhece o Bar do Vanderlei aqui? Se tem, quem anda sabe. Bar do Vanderlei. Já foi lá, Rafael? Bar do Vanderlei. Tem uma cascata, assim, coisa mais linda, que as pessoas brincam lá. É lindo lá. E é um bar, irmãos. Um bar. Mas não é um bar. É um bar de refúgio a motociclista, a motocross, a troleiro, a quem anda de gaiola, a quem faz caminhada, anda de bicicleta. Lá em cima tem tudo isso. Mas não tem nada de luxo. É um rancho puxado assim, com os bancos de madeira, e a chamada a melhor coxinha do mundo. Todo mundo que vai lá fala assim: aqui tem a melhor coxinha do mundo. Paulão, eu descobri porque é a melhor coxinha do mundo lá. Porque só tem lá para comer. Não tem outro lugar lá em cima para comer. Então, Modesto, como só tem lá para comer, não tem outro lugar para comer, não, se torna a melhor do mundo, né? Se torna a melhor do mundo. Você está com fome, tudo que você come com fome está bom. Mas tem certas pessoas que falam assim: aqui tem a melhor coisa do mundo, aquela é a melhor pessoa do mundo, aqui é a melhor empresa do mundo, e sempre tem. Agora, Manassés, ele era conhecido como o pior homem do mundo. Se você pensa que o seu vizinho é ruim, você não conheceu Manassés. Se você pensa que o seu patrão é ruim, você não conhece Manassés. Se você pensa que alguém perto de você é ruim, você não conhece Manassés. O nome Manassés, quando o pai dele o teve, significava fazer-me esquecer. Eu estou me esquecendo do tempo da dor e lembrando que Deus tem um futuro para a minha vida. Quem que é o pai de Manassés? Ezequias. É duro, irmãos, quando você vem de uma linhagem de gente topzeira. E Ezequias era desses camaradas assim lá para cima. Ezequias era o rei de Jerusalém, o rei de Judá. Tinha 2 reis na época, e o Ezequias reinava em Judá, e outro rei reinava em Israel. O rei de Israel, a capital era Jerusalém, aonde estava o templo que Davi tinha projetado e Salomão tinha construído. Ali eles estavam servindo a Deus com alegria. E Ezequias, ele pegou o mau reino do seu pai, e ele foi ajustar as coisas que o seu pai deixou de fazer. Se você gostar de ler, é bacana, leia essas histórias de crônicas, porque o reino de Ezequias, ele começa assim que termina o reino de Acás, que também foi um mau rei. Então o capítulo 29, o capítulo 30, o 31 e o 32, fala dos feitos de Ezequias. Uma das coisas que ele fez, Júlio, foi purificar o templo. Ele limpou o templo. O templo estava místico, ele limpou o templo. Outra coisa que ele fez, ele restabelece os cultos. Ele restabelece a ordem dos levitas, a ordem da reunião. Ele restabelece as coisas. Outra coisa que ele fez, ele restabeleceu a Páscoa. O povo tinha esquecido até de fazer a Páscoa, que era um mandamento de Deus para a nação, galeria. E ele esqueceu, deixaram de lado. E Ezequias então pega e começa a restabelecer a Páscoa. Olha,
dia tal vai ter a Páscoa, nós vamos fazer, no mês da Páscoa nós vamos fazer lembrar da nossa saída do Egito para a terra prometida. Então ele faz tudo isso. Ele fez mais coisas, ele fez várias reformas. Capítulo 31 fala das suas reformas que são importantes. E ele cresceu, irmãos. Ele cresceu, ele organizou a economia, ele organizou a entrada de receitas, ele abriu portos, ele construiu riqueza para a nação de Judá, para a nação de Israel. Ele trouxe a riqueza. Toda vez que você cresce, você atrai inimigos, pode ter certeza. Você vai atrair inimigos. Irmãos, louve a Deus porque ainda pessoas citam o teu nome. Quando ninguém mais citar o teu nome, você morre, sabia disso? Se você não for mais citado, você morreu, acabou. Para quê? Não vou citar mais o nome da Ana Paula. Já pensou, se nem as pessoas que não gostam de você citar você, é porque muitas vezes, Marcelo, quando não cita mais o seu nome, é porque a pessoa não se importa mais com você. Você ficou na terra do esquecimento. Mas se até os seus inimigos ainda citam o teu nome, é porque você está vivo. Vai dando glória a Deus. E aí Ezequias atraiu Senaqueribe. Ele atrai o poderoso rei de Senaqueribe com o seu grande exército, suas cidades fortificadas. E Senaqueribe era um rei audacioso, conquistador. Um rei, pastor Marcos, que não tinha meia palavra com ele, não. Ele mandava uma carta e falava assim: eu vou chegar aí, se entregue, se renda, porque se você não se render, eu passo por cima. Se você não se render, eu vou tomar conta, Batista. E mandou a carta para Ezequias. E Ezequias não sabia o que fazer. Eu gosto desse versículo de Ezequias, porque Ezequias vai lá na sua casa, no seu quarto, no lugar que ele dormia, e coloca a carta de Ezequias sobre a mesa, sobre a cama. A Marcela já fez aqui na Tarde da Bênção 2 vezes as cartas de afronta que a gente recebe. E ele colocou a carta de afronta do rei Senaqueribe assim na cama. E ele leu a carta para o Senhor. Ele disse assim, que o Senaqueribe estava dizendo: eu vou passar por cima de você, eu vou destruir o teu reino, eu vou mostrar que não há Deus que pode me impedir. Eu vou mostrar para você, Ezequias, que você não tem um Deus melhor do que tinha o povo que estava ao teu redor. Muitas vezes a gente recebe essas afrontas do dia a dia, mas o que as pessoas não sabem, e o que você tem que saber, e eu não posso esquecer, é que o Deus de Israel é o nosso socorro presente na hora da angústia. O Deus de Israel não está preocupado com o tamanho do exército que vem contra você. O Deus de Israel não está preocupado com o tamanho do gigante, Eliezer, que muitas vezes pode vir nos afrontar. O Deus de Israel está preocupado com a fé que você tem de confiar nele para receber um livramento dele. Oh meu Deus, Marise e Carlos, o Deus de Israel tem essa preocupação. Eu estou convosco. E o Senhor disse para Ezequias, depois que Ezequias fala para o Deus uma coisa maravilhosa: vem vindo um exército grande contra a gente, e eu não tenho o que fazer, e se eu tivesse o que fazer, eu não sei como fazer. E o Senhor fala através da boca do profeta: esta guerra não é sua, Ezequias, essa guerra será minha. Oh, dá glória a Deus por isso. Eu quero dizer para você nessa noite, Floriano Peixoto, presencial e online, o Senhor está entrando nas nossas guerras nesta noite para dizer: eu sou com você. Quem crê, dá glória a Deus e glorifique a presença de Deus. E se vai aplaudir, aplauda forte. Mas faltava alguma coisa para Ezequias. Faltava talvez ele ter descendência. Faltava ele ter filhos. Faltava ele gerar, para dar sequência ao reino de Davi, na casa, dar sequência ao reino de Davi. Ele é da descendência. E aí o profeta visita, e era Isaías o profeta nessa época, e vai e fala para ele assim: coloca a tua casa em ordem, porque o Senhor pede a tua alma, e você vai morrer. Essa doença vai te matar. Ele vira para a parede. Olha o tamanho da fé desse homem. O homem que consertou tudo, agora podia usufruir de tudo.
ele vira para a parede e faz uma oração, e Deus responde a oração e faz o profeta voltar. Irmãos, olha que Deus fez, é extraordinário. Ezequias fala assim: para saber que é o Senhor que está respondendo a oração, eu quero que o relógio volte na escada. Porque, irmãos, uma coisa é a sombra avançar, é normal. Agora, a sombra retroceder aonde ela tem que avançar, precisa que o sol pare. Precisa haver um giro na órbita. Meu Deus do céu. Não é como pegar um relógio e atrasar 15 minutos. Ou adiantar 15 minutos. Não. Precisa ter um movimento da órbita. E Deus ouviu a oração de Ezequias. E segundo os especialistas da NASA, num livro escrito por um homem chamado Harold Willis, o sol atrasou 15 minutos. 15 minutos. É um estudo feito pela NASA, que o sol atrasou 15 minutos. E a NASA também descobriu que falta um dia no sistema solar. Aonde acha, Karina, os outros 23 e 45 minutos? Quando Josué orou e o sol parou por quase um dia inteiro. Oh, você serve um Deus tremendo, que mexe no sistema solar para cuidar de mim e de você. Quem consegue crer, dá glória a Deus. Chega na sua casa com calma, puxa lá no Google o dia que o sol parou, e você vai encontrar essas informações. Mas olha para mim. Ezequias então recebe mais 15 anos de vida. 15 anos de vida. Esses 15 anos que ele recebe de vida terminaram e ele morre. Só que o seu filho era muito jovem para começar a reinar, e era Manassés. Tinha só 12 anos de idade. Era jovem ainda. Não tem problema nenhum ser jovem. Ser jovem é bom, irmãos. Ser jovem você tem força, ser jovem você tem ânimo. Mas aos jovens que estão aqui, ouçam os mais experientes, viu? Seu pai não quer o seu mal, ele quer o seu bem. É que ele já passou pelos caminhos que você irá passar ainda. E aí começa a reinar com 12 anos. 12 anos ele toma posse do reino. Fácil de ser enganado. 12 anos, irmãos. O Benício, essa semana, conversando comigo, ele perguntou para mim assim: ô vô, quando o senhor, na sua criança, quando o senhor brincava de estambogás? É estambogás que chama? É. O senhor brincava de estambogás? Eu falei assim: Benício, na época que o vô era criança, não tinha estambogás, não tinha celular. Ele olhou assim: não tinha? Não tinha. Televisão, não tinha televisão também na época que o vô era criança. Do que vocês brincavam então? A gente brincava de pega-pega, polícia ladrão, guerra de mamona. Quem já brincou de guerra de mamona aqui? Irmão, não tem nada mais bacana do que dar mamonada nos outros com estilingue. Não é verdade? Quando a gente acertava, né, Rick? Acertava, ainda ia, mas quando a gente errava. Irmãos, eu amava, Ana, quando o sistema de água da cidade, aqui é Semai, Rio Claro é Dai, ele abria os buracos assim e demorava para enterrar os canos, porque ficavam os montes de barranco, e a gente pegava a pedra, os terrões, e brincava de guerra de terrão. Era isso a nossa brincadeira. Carrinho de rolemã, bola de gude. Irmãos, a gente tinha tanto tipo de brincadeira. Eu falei: Benício, eu vou brincar com algumas coisas que talvez não vá ter na sua época. Mas quando é criança, irmãos, é tempo de brincar. E um menino com 12 anos de idade, que estava no tempo da brincadeira, teve que assumir uma responsabilidade de rei. Tinha que se preocupar com o porto, com o templo, com os levitas, com tudo aquilo que estava à sua volta. É a mesma coisa pegar uma criança de 12 anos agora e falar assim: você vai ser o pastor da igreja sede de Piracicaba.
Você vai ter que cuidar da Santa Ceia, cuidar das campanhas, dos eventos, do povo, das orações, dos pagamentos, dos compromissos, das agendas. Você vai ter que construir, comprar terreno, comprar propriedade, pagar, fazer acordos. Ou você vai ter que arrumar... Irmãos, você tirou aquela criança da sua expectativa de viver uma infância para dar responsabilidade. Tudo tem seu tempo, mas o pai dele morreu. Ele era um filho que tinha que governar. E agora ele assume o reino com 12 anos. E era novo para decisões. E esse reino foi marcado por muitas situações complicadas. Ele demorou para aprender. Sabe quanto tempo ele reina? 55 anos. Ele parte com 67 anos, ele termina de reinar. E aí o seu filho Josias toma conta do reino. Mas ele assume muita responsabilidade cedo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se você é novo na fé, vai crescendo na sua fé. Tem tempo para todas as coisas. Vai se fortalecendo na presença de Deus. Vai crescendo, mas se você já tem um tempo de fé, meu querido, está na hora de você ir para as águas profundas. Está na hora de você receber o avivamento do céu. Mas eu vou dizer também para os novos de fé: o Senhor acelera o tempo de maturação da sua fé, para que você possa crer no sobrenatural e aproveite o frescor da sua fé e creia que o Deus que te chama é um Deus do impossível, é o Deus de maravilhas, é um Deus de milagres. E Manassés então está reinando. Manassés agora é o rei. E ele faz muita coisa errada. Muita coisa errada. Ele esqueceu do Senhor. Ele se esqueceu de Deus. Custódio, ele deixou Deus de lado. Duas coisas foram importantes para que ele fizesse isso, que gerou outras duas coisas graves. Porque um abismo chama outro abismo, viu, gente? As pessoas não começam a usar crack do dia para a noite. Foi bem longe do ídolo. Elas começam com cigarro, bebida, e vai subindo o nível da necessidade que o corpo grita para que ela receba aquilo. E esse homem começou a descer ladeira. Primeira coisa que ele colocou: idolatria. O que é a idolatria para nós nos dias de hoje? Só se prostrar diante de uma imagem de escultura? Irmãos, ele pegou dentro do templo, ele colocou imagens pagãs dos deuses que o seu povo tinha destruído. O seu pai tinha quebrado os postes ídolos. Ele pega os postes ídolos que o seu pai tinha quebrado e coloca dentro da igreja, dentro do templo. Que coisa de doido! Mas o que é idolatria para nós? Marquei 3 coisas aqui que podem gerar uma idolatria. Primeiro, é dar honra de Deus a qualquer coisa ou pessoa. Isso é sério, viu, gente? Estamos dando honra de Deus a qualquer coisa ou pessoa? Estamos dando a honra que é devida ao Senhor a um filho, por exemplo? A um marido, por exemplo? A uma esposa, por exemplo? A um projeto, por exemplo? Estamos colocando essas coisas na frente de Deus na nossa caminhada. Outra coisa que pode ser idolatria para nós: ocupar o lugar de Deus, colocar outras coisas no lugar de Deus, como dinheiro, carreira, sonho, projeto, bens. Isso é idolatria. Eu vou ocupar o lugar de Deus com coisas. A sua carreira é muito importante. Eu desejo que você vá bem. Eu desejo que você seja o melhor naquilo que você faz. Eu desejo que você seja o Manassés ao contrário. Manassés é o pior do mundo. Você seja o melhor do mundo. Você seja a melhor pessoa para conviver, para negociar, para trabalhar, para estar perto. Mas, irmãos, a sua carreira não pode ser maior que o seu Deus. A nossa carreira não pode comprometer a nossa fé. Os bens que o Senhor nos dá não pode comprometer a nossa fé. E olha que Deus vai derramar bem sobre essa igreja em nome de Jesus, e vai encher as suas mãos. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Os bens não são comparados àquilo que é Deus na nossa vida. Os bens são para a gente usufruir. Irmãos, olha que está aqui os irmãos mais próximos meus aqui, que me conhecem um pouco mais. Olha que eu, a Lourdes e a Marcela, a Bruno, o Felipe, o Joey, as crianças, nós lutamos para ter uma casa de descanso e a gente tem. Irmãos, eu fiquei 20 anos construindo uma casa que eu ia morar. A casa que eu quero morar está lá em Peúna. Lá num lugar que tem até nome bonito, Portal dos Nobres, ó. Lá é o nome que está lá. Quando eu cheguei em Peúna, ali custava, um terreno lá custava $1.000, R$6.000, e ninguém queria. Só que eu quis, só que a Lourdes quis, e a gente comprou. Hoje um terreno lá vale R$400.000. Hoje eu não compraria um terreno lá, nunca. Porque não é o meu projeto de vida. Não era o meu projeto de vida se eu não tivesse comprar um terreno lá. E Deus nos deu um terreno lá. E muito esforço, muita negociação. Durante 20 anos, a gente construiu lá. 20 anos, ainda tem algumas coisinhas para fazer. Fazia um pouquinho, pagava, fazia um pouquinho, pagava. E Deus foi permitindo que a gente fosse fazendo. Um dia, alguém falou para Lourdes assim: vocês demoram muito para fazer as coisas. Vocês demoram muito para fazer as coisas. E ainda e tudo agora, depois que você construir, você vai ter que equipar a casa. Você vai pegar só coisa velha para pôr aqui. Irmãos, a casa tem tudo que a gente precisa hoje lá. Tudo que precisa. Tem sofá, tem televisão, tem cama. Se eu chegar agora lá, é só tomar banho e dormir. Olha que coisa linda. Tem talher, tem tudo. Comida a gente tem que levar. Mas não dá para ir. Faz quase 2 meses que nós não vamos lá. Faz 60 dias que a gente não vai lá. Mas está lá. Está lá. Já pensou se eu deixar aquilo que Deus me deu, que é um projeto, um sonho que Deus nos deu, eu deixar você para estar lá agora? Tem 3 cultos domingo, não dá tempo de chegar e voltar. Todo sábado eu tenho um casamento para fazer. Toda sexta eu tenho um compromisso. Toda quinta. Quando o senhor vai lá? Está projetado. Por favor, não morra. Porque se você morrer, eu tenho que vir fazer o seu velório. Não morra dia 21 de abril. Não morra dia 21 de abril. Porque dia 21 de abril é feriado, segunda-feira. Quando acabar o domingo de Páscoa, nós vamos para lá. Nós vamos chegar lá com o dever cumprido, com a nossa obrigação feita. E eu vou chegar lá. Tem que chegar meia-noite, eu vou tirar o sapato e vou ficar andando, e vou lá no pé de jabuticaba, chupar uma jabuticaba meia-noite em sua memória. Mas olha bem para mim, presta atenção. Eu não posso trocar o que Deus me dá pelas coisas, por Ele. Por Ele. Você entendeu? Eu não posso colocar na frente dEle qualquer carreira, qualquer bem, qualquer projeto, daqui a gente vai começar a construir, irmãos. Talvez essa semana já venha a fundação aqui, para ver a sondagem do solo. Daqui a pouco sobe as estacas, mas a obra não é maior que o dono da obra. A obra é a obra vai sendo tocada paralela à presença de Deus na nossa vida. Irmãos, as coisas que o Senhor tem colocado na sua mão não é maior do que Ele. É por Ele, para Ele e por Ele que nós estamos aqui. Então, valoriza, porque Deus quer abrir janelas sobre a sua casa, trazer uma abundância sobre o seu lar, trazer uma prosperidade única para você. Mas você tem que reconhecer a mão que te abençoa. Fala comigo assim: eu não posso pôr carreira, bens, títulos na frente do Senhor dos Exércitos. E outra coisa, hein? Nem família, viu? A família, ela está na frente da igreja, mas não na frente do Senhor.
Primeiro é Deus na nossa vida. Segundo é a nossa família na nossa vida. E terceiro é a sociedade. E a igreja faz parte dessa sociedade. Então Deus em primeiro lugar. O perigo nosso muitas vezes, o perigo principalmente dos líderes, é fazer igual Marta. Marta ficava mais preocupado com o serviço da casa, com o Senhor da casa. Nós temos que nos preocupar com o serviço da casa, mas nós temos que nos preocupar com o dono da casa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Outra coisa, atribuir valor espiritual a qualquer coisa ou pessoa. Irmãos, pessoas passam. Deus já passou no tempo do Evangelho, do tempo do cristianismo, homens como Paulo, Pedro, João, Timóteo, homens como Benihim está vivo ainda, Billy Graham, Paul Yang-cho. Hoje eu vi uma igreja espetacular na Coreia, Rafael, maravilhosa. É a maior igreja subterrânea do mundo. Eles cavaram um buraco, construíram uma igreja para 25 mil pessoas debaixo da terra. Alguém já viu isso também? Viu isso aí? É espetacular, coisa de outro planeta. Mas quem que levou esses homens a construírem isso na Coreia do Sul? Paul Yang-cho. Foi ele o precursor. Esse homem despertou em muita gente o desejo de pastorear, de cuidar de almas e de construir grandes templos. Mas Paul Yang-cho já foi também. Então ele não é maior que o Evangelho. Ele não é maior que o Deus da criação. Os homens do passado, do Velho Testamento, o Moisés, o Abraão, o Isaac, eles já foram. Então pessoas são pessoas, mas o Senhor dos exércitos, Ele está acima de todas as coisas. Quando o Ezequias deixou o reino para o seu filho Manassés, ele deixou muito bem. É que Manassés era muito novo para assumir a responsabilidade. E assumiu, e foi aprendendo, mas ele se perdeu. Ele se perdeu de uma forma tão violenta, que ele começou a adorar nos altos. Ele colocou os ídolos dentro do templo. Ele fez tudo que era proibido. E a Bíblia diz, ele fez pior ainda. Sabe por quê? Ele misturou as coisas. Ele fez um sincretismo. O que é sincretizar? O que é sincretismo? É mistura das coisas de Deus com as coisas do mundo. Hoje de manhã foi revelado, e eu queria revelar para você de novo aqui. Sabe, irmãos, você pode comer miojo. Quem já viveu de miojo um bom tempo aí, levanta a mão. Miojo? É bom miojo? É. Sustenta? Não. Miojo você faz em quanto tempo? 3 minutos você faz pronto o miojo. E para fazer uma boa macarronada, Paulo, que é de restaurante, aí, quanto tempo leva fazer uma boa macarronada? Uns 40 minutos? Você tem que comprar uma carne, tem que fritar, tem que ferver um molho, tem que picar cebola, descascar o tomate. A você que é mais caprichoso ainda não quer usar o tomate de potinho, vai descascar. A Lourdes, quando faz molho, ela queima o tomate no fogo. Ana, Mateus, tira a pele. Irmão, eu falo, mas para quê? Daqui que eu já pico esse tomate já com semente e tudo, joga lá dentro. Não, é um capricho. Aí ferve a carne, aí esquenta a água com óleo, um fio de azeite, coloca o macarrão e serve. Eu prefiro o macarrão um pouco mais firminho, al dente ali, e joga o molho. É diferente do miojo, fala a verdade. Você troca uma boa macarronada por um miojo? Mas de vez em quando dá tempo de fazer macarrão? Tem que comer o quê? Miojo. Miojo se come de vez em quando, irmãos. Miojo não come todo dia. Mas nós estamos tomando muito cuidado. Presta atenção no que eu vou dizer. Entenda o que eu vou dizer. Hoje está moda escrever pensamentos. Hoje está moda escrever devocionais. Eu escrevi 52 semanas com o pastor Toninho, chama Meditações. A Bruna escreveu. Tem muita gente escrevendo devocionais hoje. Tem devocionais famosos hoje aí, que até os artistas leem todos os dias. Pessoas leem, publicam todos os dias os devocionais. Eu comparo, presta atenção.
Eu não estou dizendo contra. Eu estou dizendo que é tempo da gente tomar cuidado com esse sincretismo. Achar que uma palavra de efeito é mais poderosa do que a palavra de Deus. Achar que a palavra de Deus pode ser copiada por algo e nós pegarmos uma coisa já pronta. Nós muitas vezes estamos lendo os devocionais todos os dias dos outros, pensando que esse devocional é nosso. O que é um devocional? É um tempo que você passa com Deus. Você pode até ler, depois que você ler o devocional seu, depois que você ter a sua meditação sua, você pode até ler, pegar um devocional. Tem os famosos aí, Café com Deus Pai, esse é famoso. Pode pegar os devocionais de todo mundo e ler aquele devocional, porque aquela palavra, Deus falou com aquela pessoa. Isso não é para quem não tem tempo. Isso é para dar uma alegria. Irmãos, lá em casa de vez em quando a gente acaba de jantar, irmão, mas parece que uma sucuri aparece dentro do meu estômago e eu quero comer alguma coisa diferente. Só eu assim? Ou tem mais gente aqui? Não é? Nossa, parece, irmãos, que hoje mesmo eu falei assim, meu Deus, o que tem para comer depois do almoço? E eu comecei a procurar. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo comigo? Aí eu tinha feito um casamento ontem e eu tinha trazido 2 pão de mel. Eu comi metade de 1. E a pastora Lourdes comeu 1,5. Mas, irmãos, porque a gente às vezes quer aquilo. Quem acredita, levanta a mão. Ninguém acredita. Quem acredita que foi o contrário, levanta a mão. Foi ao contrário. Então, irmãos, presta atenção. Os devocionais são maravilhosos. Mas você acha que não é hora de você gastar um pouco mais de tempo em buscar a presença de Deus para você? Em você fazer o seu devocional? O que o Senhor vai falar comigo hoje, meu Pai? O que o Senhor vai trazer para mim hoje, meu Deus? O que eu vou aprender hoje com o Senhor? Eu vou receber isso. Depois que você recebeu a bênção de Deus, vai lá e coma o pão de mel. Vai lá e aproveita os devocionais já escritos, porque eles vão trazer para a gente muita coisa boa. Eu tenho um livro lá em casa chamado Intimidade com Deus. É um livretinho que parece um pão diário. Depois que eu já preparei a pregação, depois que eu já tenho a pregação pronta, eu abro aquele livrinho de uma forma aleatória. Eu falo assim, Deus, aqui nesse livro tem tanta história bacana, me dá uma história para contar para o povo hoje de manhã. E se acredita, irmãos, 90% das pregações eu trago uma história daquele livro. A pregação não começa daquele livro, a pregação começa de uma ideia plantada por Deus no coração. E a partir da ideia plantada com Deus, vem o pão de mel. Eu profetizo na sua vida, não deixe se misturar ao que é sagrado com aquilo do normal do dia a dia. Miojo é miojo, a macarrão feito em casa é feito em casa. E Deus tem uma palavra revelada para você na Bíblia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Oh, Deus tem palavra para a gente, irmãos. Deus tem a revelação para a gente. Tem um amigo que escreveu assim esses dias, disse assim, eu estou já fazendo academia há 1 ano e meio. Eu estou achando que não mudou nada, é melhor eu ir para a academia. Ele fala, pagando 1 ano e meio não foi. É a mesma coisa, saber a gente sabe, mas a gente tem que praticar. Sincretismo, eu estou terminando. Ele começou a oferecer sacrifício, aí foi ladeira abaixo. Primeiro ele começa na idolatria, depois ele faz o sincretismo, ele mistura o santo com o sagrado. Aí ele vai para os sacrifícios de filhos, ele vai para o sacrifício, irmãos, com a sua própria família. Eu não faria isso. Mas quantas vezes está sacrificando a alegria do seu filho, da sua casa, por causa do seu trabalho, por causa da sua carreira, por causa das coisas que estão perto de você? Quantas vezes? Tem uma história antiga, você já deve ter visto. Um pai pergunta para o filho e fala assim, filho, pai, quanto é a sua hora de serviço? O pai fala assim, o pai ganha R$400 por hora. Pai, eu ajuntei R$50. O senhor pode me dar 10 minutos do seu tempo? Estou pagando para o pai ficar 10 minutos comigo. A gente às vezes perde o filho de graça, irmãos. Não perca a sua família, abrace a sua família, ria com eles, brinque com eles, esteja perto deles. Você pode dar um glória a Deus por isso?
não seja indiferente. Ele recebeu aí muita influência maligna. Ele errou e fez o povo errar. E aí veio o castigo. Aí veio a mão forte de Deus na vida dele. Aí Deus levantou os assírios, que o seu pai, com uma oração, presta atenção, havia mandado um anjo para vencer os assírios. Aquele pai que ora um dia na sua cama, dali com a carta de ameaça, recebe agora o livramento. O seu filho é preso pelos mesmos assírios. E vieram os assírios e colocaram um anzol no nariz dele, e colocaram um gancho nele, e levaram ele humilhado, derrotado, depois de tanto tempo fazendo aquilo que Deus tinha dito: não faça, muda, conserta, converta-se, endireita. E ele não, ele foi se perdendo na idolatria, no sincretismo, nos sacrifícios, não deixou que o inimigo entrasse no seu coração. Resultado disso, tornou-se escravo. Olha o que Deus diz em 2 Crônicas 33:10. Deus falou com ele muitas vezes, mas ele não deu ouvido. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. O Senhor está falando com a igreja Floriano Peixoto, e pode falar, Pai, porque nós vamos dar atenção à sua voz, nós vamos ouvir a sua voz. Você pode dar um glória a Deus por isso. E ele vai lá humilhado, a banda pode subir, e ele vai lá humilhado. Deus permitiu a opressão. Deus permitiu a opressão. Possivelmente hoje tem pessoas aqui que estão vivendo um tipo de opressão por causa de desobediência, porque se afastou, por causa de alguma coisa. Mas hoje o Senhor está te trazendo de volta. Você pode dar um glória a Deus. O Senhor está trazendo uma igreja de volta. Levanta as suas mãos e fala: eu recebo para minha vida algo novo do céu. Se coloca de pé, Floriano Peixoto. Vai aplaudir? Aplauda forte então. Glória a Deus. Sabe por que veio a tempestade? Tempestades são inevitáveis. Piracicaba está um caos hoje. Cheio de água, cheio de lama, cheio de ruas alagadas. Veio uma tempestade do nada. Ela se formou por volta de 3 horas da tarde. Veio com uma força. Eu estava dormindo no sofá de casa. Eu escutei aquele barulho, fui ver. Falei: meu Deus, o que está acontecendo? Tenha misericórdia de nós. Apareceu do nada. Mas tempestades, tem tempestades que são já preparadas. Pastor Antônio Carlos, eu peguei meu celular, estava escrito assim: alerta de tempestade na cidade. A Defesa Civil já estava alertando todo mundo que havia risco de tempestades e alagamentos. Mas tem tempestade que vem, irmãos, anunciada. Ela veio igual a de Jonas. A de Jonas veio no barco porque Jonas estava em fuga de desobediência. Mas o Senhor trouxe Jonas de volta. E o Senhor trouxe Manassés de volta. O pior homem do mundo se converteu. O pior homem do mundo se arrependeu. O pior homem do mundo se humilhou. Olha o versículo 12 e 13. Manassés respondeu. Em angústia ele buscou o favor do Senhor e o seu Deus, e humilhou muito diante do Deus dos seus pais. Ao versículo 13, olha o que diz a Bíblia: quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido. Hoje Deus vai ouvir a sua oração. Deus ouve as nossas orações. O Senhor tornou-se favorável ao pior homem do mundo. O Senhor tornou-se favorável àquele homem. E eu quero profetizar na sua vida o favor de Deus, Juliana. Ele pega a sua casa e Ele pega todo esse ambiente aqui e envolve você que está online comigo. O favor de Deus hoje está sobre a sua família. Quantos precisam mais do favor de Deus? Levanta as suas mãos e receba essa bênção através da oração agora. E vamos cantar ao Senhor no momento de louvor. E enquanto a gente